Nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema da série de problemas a respeito de vetores. Vamos dar uma olhadinha qual é o enunciado do problema que vamos resolver. É o quinto problema. Ele pede para a gente fazer um programa que vai ler 20 números inteiros e armazena esses números num vetor. Depois a gente vai ler um número x e exibir a quantidade de vezes que esse x aparece no vetor. Esse é um problema clássico, um dos problemas mais clássicos aí de pesquisa em cima de vetores. É verificar se um determinado valor existe ou não dentro de um vetor. Então nós vamos ver aí inicialmente o que foi pensado em termos de diagrama de bloco. Vamos dar uma olhadinha no diagrama e aí a gente parte para a codificação do diagrama que vai ser apresentado. Ok, está aqui o diagrama de bloco que deve resolver aquele problema. Então ele está dividido em duas partes, essa primeira parte mais à esquerda, que é aquela lógica que nós já fizemos em vários outros problemas, que vai ler alguma coisa e armazenar no vetor. Ele vai ficar lendo e armazenando. O que o problema pede? Para a gente ler 20 números e armazenar num vetor. Então está aqui. O problema começa, eu estou usando um indexador I, que vai de 0 a 19, o que dá um total de 20 ocorrências. Então, esse indexador vai variando de 1 em 1, então eu vou lendo o NI. Quando o I é 0, estou lendo o N0, quando o I é 1, estou lendo o N1, o I é 2, estou lendo o N2, até I19, eu estou lendo o N19, um total de 20 números que a gente está armazenando dentro do vetor. Essa é a primeira parte do problema. Depois o problema pede para a gente ler um certo número x e contar quantas vezes esse número é encontrado dentro do vetor. Pode ser que não encontre nenhuma vez, pode ser que encontre uma única vez ou mais de uma vez. De qualquer forma, é um problema de contagem. Então eu tenho que introduzir aqui uma variável, conte. Eu estou declarando que ela começa com 0 porque eu vou contar. Até o momento que eu não contei ninguém, ela vale 0. Bom, declaro essa variável começando com 0 e faço a leitura do número x, que é aquele que eu quero tentar encontrar dentro do vetor. Aí é uma repetição, que vai ocorrer 20 vezes, de 0 até 19. O que eu vou fazer em cada vez? Uma comparação. Verificar se o número que está lá no vetor, na posição i, quando i é 0, na posição 0, quando i é 1, que está na posição 1 e assim por diante, se esse número é igual ao número x, que é o número que eu quero ver se está dentro do vetor. Se for, eu tenho um contador que eu somo mais 1, que é aquele contador que começou com 0. Se não for, eu não faço nada. Então esse ponto aqui termina o meu if. E esse ponto aqui é o ponto que remete para uma nova repetição. Então o processo vai ocorrer aqui 20 vezes. No final do processo eu vou saber quantos números eu encontrei igual a x dentro do vetor. Pode ser que eu não encontrei ninguém, aí meu conte começou com 0, não encontrei ninguém, nunca somei 1, ele continua com 0. Ou se eu encontrei 1, vai aparecer que vale 1, 2, enfim, quantas vezes eu encontrei x no vetor. E o programa ele termina aqui mostrando o valor desse conte, que é exatamente meu problema de contagem, e encerra aqui. Bem, está aqui já o programa já codificado, eu já fiz a codificação para a gente não perder muito tempo na digitação. Então, esse programa aqui ele vai ter, como você pode ver, 5 variáveis aqui. Essas variáveis aqui. O n, que é o meu vetor, estou chamando o meu vetor de n, que vai ocorrer 5 vezes. O meu x, que é o número depois que eu quero procurar dentro do vetor. A variável i é a variável que eu vou usar como indexadora do comando de repetição. E o meu contador, que eu já estou colocando aqui, que começou com 0. Ok? Então vamos ver aqui lado a lado, eu vou colocar lado a lado também o diagrama de bloco para a gente poder acompanhar melhor. Então tá aí, na primeira parte do programa, que esse que o diagrama estava aqui, eu vou passar por 20 vezes a leitura do NI, o I variando de 0 até 19. Então está aqui o meu for,
esse for que está destacado aqui é essa repetição que está aqui desse lado. Essa parte a gente já fez bastante programas iguais, bastante problemas já resolvemos, os problemas anteriores eles não são diferentes disso. Então estou lendo 20 números e armazenando lá na memória. Bom, aí eu tenho que fazer, vamos pegar aqui pelo diagrama de bloco, eu entro nessa segunda fase aí. Eu tenho um contador que vai começar com 0, eu já defini aqui meu contador de 0. Então eu não preciso fazer esse comando específico, ele já está aqui resolvido, tá? E eu vou fazer a leitura do x. Então está aqui, antes de fazer a leitura que eu faço com o scanf, eu mandei uma mensagem para que o usuário saiba que ele tem que digitar um determinado valor aqui nesse ponto, que é o número que eu vou procurar. Então, essa parte aqui já está resolvida e nós vamos entrar aqui então nessa parte que vai fazer o comando de repetição. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Bom, na repetição, o que eu faço? Eu vou de 0 até 19, ou seja, vou passar por aqui 20 vezes. Aqui eu tinha colocado 4. Na verdade, eu tinha deixado 4 porque eu testei com uma quantidade menor. Se eu coloco 20, eu fico fazendo muito teste com o programa. E se ele funcionasse para aqui 4, também daria certo. Meu vetor é com 20. Eu armazeno os 20 elementos. E depois eu busco alguma coisa dentro daqueles 20 elementos. Por isso que aqui vai de 0 a 19. Eu tinha colocado 5 e 4 para facilitar um teste que eu já fiz. Bom, então vamos ver o que é essa repetição. Ela vai ocorrer de 0 até 19, vamos passar por aqui 20 vezes. Em cada uma das vezes, eu vou perguntar se o número do vetor na posição i, e o i vai de 0 até 19, cada vez está valendo um valor, se ele é igual a x. Lembrando aqui que o igual na pergunta é igual a igual. Se ele for igual, de acordo com o que está aqui no diagrama, eu somo 1 no contador. Então, conte é igual a conte mais 1. E se ele não for igual, este ponto agora é o ponto que identifica o término do if. Ou pelo sim, ou pelo não. Esse ponto aqui é representado na codificação por esse fecha-chave. O if começou aqui e terminou aqui. E já esse ponto aqui, que remete lá para o for, é esse ponto que na codificação é o fecha-chave do for. Então eu fico aqui fazendo essa repetição várias vezes e no final, de acordo inclusive com o que tinha lá no diagrama de bloco, o objetivo era mostrar quantas vezes eu encontrei o valor do conte. Então eu coloquei aqui um printf, mudei de linha, eu melhorei um pouquinho a mensagem, eu coloquei o valor i. Na verdade, esse i é a primeira substituição. Vai substituir pelo x. O valor tal, que é o valor de x, aparece, esse i aqui é um outro número inteiro que vai ser substituído pelo conte. Então, o valor que eu procuro aparece tantas vezes no vetor. E o programa se encerra aqui com esse return 0. Ok, isso deve resolver o problema, deve solucionar, já foi testado. Se você codificar algo parecido com isso, deve funcionar então. Ok, terminamos aqui então mais um exercício dessa série sobre vetores.